Mocfire Soluções, em um projeto contra incêndio, extintores, placas de sinalização e luminárias de emergência a preços e condições de pagamentos incríveis. Faça seu projeto AVCB CLCB em até 12 vezes no cartão. Telefone 19 9 9210 0047. Precisando de dinheiro? Quer juros baixos? Aquele atendimento de primeira? Corra para Aposente Mais, sua loja de consignados com juros baixos. Aproveite as condições especiais. Parcelamento em até 84 meses com os menores juros do mercado. Você deve estar se perguntando, como ficará sua aposentadoria? Dúvida que atinge milhões de brasileiros. Não sabe quanto tempo tem de serviço? Não sabe com quanto vai se aposentar? Corra para Aposente Mais e faça o planejamento do seu futuro. Quer programar o valor da sua aposentadoria? É com Aposente Mais, sua loja de empréstimo consignado e assessoria previdenciária. Rua Coronel Diogo, 525 Mococa, Antiga Compromenha. Começando mais um programa e hoje nós trazemos um convidado interestadual. Vamos falar sobre a crise, mas nós vamos mostrar a diferença na questão da gestão política dessa crise de Covid. Nós vamos entrevistar o Sargento Cremasco da Polícia Militar de Minas Gerais. O Cremasco, ele trabalha em Poços de Caldas, é um cidadão mocoquense, nascido em Mococa, criado em Mococa, mas trabalha na Polícia Militar de Minas Gerais. Terceiro Sargento Cremasco. Cremasco, de antemão gostaria de agradecer por você ter aceito o nosso convite. Nós tivemos um encontro no comecinho de maio, lá em Poços de Caldas, e o que me surpreendeu é a situação de que os comércios em Poços, eles estão abertos, tá? E é uma coisa que aqui no estado de São Paulo, aqui em Mococa, nós não estamos conseguindo ver, e isso está assombrando todo mundo. Então eu gostaria que você dissesse para o nosso telespectador o que está acontecendo em Minas Gerais, por que Minas Gerais está tendo esse tipo de postura. A gente não ouve tantos escândalos envolvendo Minas Gerais no que tange ao Covid-19, mas aqui nas nossas mídias a gente escuta todo dia atrocidades, nós escutamos barbáries sobre o Covid. Muito bom. Agradecer ao Dr. DJ Rota por esse convite. A primeira coisa sobre o Covid, o hospital de campanha feito em Belo Horizonte é gerenciado pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e pelo Corpo de Bombeiro de Minas Gerais. Quem montou o hospital de campanha foram os policiais militares. Então, não veio do próprio comando, não teve interferência política. Não. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, pediu para que a polícia e o bombeiro fizesse toda a estrutura do hospital. Então não houve superfaturamento, não tivemos problemas nenhum em Minas Gerais no hospital. Todo montado, todo produzido e todo gerenciado pela Polícia Militar de Minas Gerais, pelo Corpo de Bombeiro de Minas Gerais. O comandante-geral da Polícia e do Bombeiro foram o que gerenciou a crise lá. Então, o hospital não houve nenhum tipo de influência política ou algo de superfaturamento dentro dessa situação. Então, as forças militares, gente, lá em Minas Gerais, é diferente do estado de São Paulo. Em Minas Gerais, a Polícia Militar, ela é uma instituição e o Corpo de Bombeiros Militar, ele é outra instituição. Aqui no estado de São Paulo, Polícia Militar e Bombeiros, eles são a mesma instituição, ambos são Polícia Militar. Então, quando ele diz que lá a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros fizeram, é porque são duas instituições, embora militares, mas distintas, tá? E Cremasco, em Poços de Caldas, né, uma cidade extremamente turística, com algumas indústrias, um amplo comércio, chamou muito a minha atenção quando eu estive lá no feriado do dia 1º, e o comércio, gente, aberto, tudo funcionando. A única coisa é que eu acho que não tem como consumir alimentos nas lojas, nos restaurantes, nos cafés. O que você está sentindo em Poços de Caldas nessa crise? Que impacto que a crise do Covid-19 ela está implicando na segurança pública?
Eu, sendo um filho mocoquense, estranhei, né? Porque nós passamos pelo centro ali agora, tudo fechado. Você destrói a cidade, acaba com a cidade. Poços de Caldas é uma cidade hidromineral, turística, né? Há barreiras em todas as entradas de Poços de Caldas, onde há uma operação em conjunto entre a Guarda Municipal e a Polícia Militar, né? Agentes de trânsito e agentes de saúde. A Polícia Militar fica só na contenção e para poder dar o poder de polícia a esses outros órgãos. Para poder dar o suporte, né? É o suporte policial, né? Se dá um apoio, uma abordagem já de imediato, o policial fica geralmente amparado ali, aparado com um fuzil 762 ou um 556 e uma viatura às vezes gigante e de pequeno porte ali, e que já fica com um rádio ali para poder, se num caso de desobediência ou a pessoa que quiser adentrar a cidade e não for autorizado lá, já pede apoio das demais viaturas que desloca com prioridade. O comércio geralmente funciona aberto ao público, com restrição de pessoas dentro, né? Existe aquela lei do bombeiro que já perimetra o comércio, estipulando a quantidade de pessoas. Funciona lá 30% também da capacidade, né? Aí entra com senha, pessoas entrando com máscara na rua, máscara. Dentro do comércio. Todo comércio tem que entrar com máscara. Se for pegar uma pessoa sem utilizar máscara dentro do comércio, o comércio é multado. Gente, não é a pessoa não, é o comércio. O comércio. E uma coisa legal que nós vimos lá em Poços, que também chamou muita atenção, é que nós chegamos lá despreparados. Nós não levamos máscaras, luvas. E quando nós fomos entrar no comércio, o próprio comércio ele fala, olha, não é permitido a entrada de pessoas sem máscaras. E eles te dão uma máscara. É obrigado a fornecer. Eu achei isso muito legal do comércio de Poços de Caldas. Olha, você está sem máscara, pode entrar. Você é bem-vindo no meu comércio, mas use uma máscara. Isso forçou assim um entendimento de que é possível a gente combater essa pandemia sem cercear direitos de ir e vir, direitos de livre exercício profissional. Isso é muito interessante. Acho que o índice de contaminação em Poços de Caldas, como é que ele está? Você sabe trazer esse dado para a gente? Não, está baixo. Não tem muitos, não. Está muito baixo. Entendeu? Lá, os comércios têm o AVCB. Se o bombeiro determinou que a capacidade máxima do estabelecimento comercial é para atender 100 pessoas, ele vai funcionar com 30. Obviamente, as 30 munidas de máscaras ou outra forma de evitar a propagação, né? Evitar o contágio. Tem um exemplo assim, tem o Leles, eles mexem com hortifruti e verduras. Um dia de serviço à noite, nós abordamos um dos donos e eu perguntei para ele qual que é o impacto do Covid que está tendo para você no hortifruti, na verdura. Ele falou, nós tivemos um acréscimo de 30% nas vendas. Poxa, que legal. Aí tem não sei se eu posso falar a marca aqui, mas não tem nada a ver, né? O iFood. Eles estavam com 75 motocicletas trabalhando lá em regime e pedindo mais motocicletas porque eles não estavam conseguindo pegar a demanda de tantas pessoas que estavam pedindo lanche, comida, algum tipo de coisa que eles fazem. Então, quer dizer, você está tentando trazer para a gente que essa crise que assola o mundo, não é só Mococa, não é só o estado de São Paulo, não é só o Brasil, é o mundo, ela não teve grande impacto em Poços de Caldas. Assim, os hotéis estão parados, não está recebendo turista, né? Até dia 31 de maio agora, não recebe turista lá, só viajantes e tal, e alguns hotéis. A maioria dos hotéis lá estão todos parados, todos fechados, fica só em manutenção. Mas a população interna, não a flutuante, mas a interna de Poços de Caldas, normal. O comércio cresceu, os supermercados estão vendendo,
as lojas, farmácia. O que está mudando no regime de Poços de Caldas é o delivery. Está aumentando a questão do delivery. Por isso que as motocicletas no iFood tinham 75 integrantes só para o iFood. Eu estou falando assim, às vezes a pessoa fala, mas Poços de Caldas, cidade enorme, grande, cerca de 200 mil habitantes e tal, 75 motos para o iFood é pouco. Então nós estamos falando no iFood, fora As outras empresas de delivery, quem tem na própria empresa o os delivery. mototáxis e tal, que são vários mototaxistas lá e tal, que faz essas E o entregas. prefeito lá de Poços de Caldas, ele que criou esse sistema de combate ao Covid ou vem do governo de Minas? Ou do governo federal? Tem o governo federal, tem o governo de Minas e ele fez a dele lá. Na Marechal Teodoro, ele criou um centro de crise lá. Então tudo que as pessoas precisam lá na cidade, ele tem um centro de Tem um crise. comitê de gestão da crise. Tem um comitê lá. Aquele, É igual o governo federal tem, igual o governo estadual tem. E nada impede também, gente, que o governo municipal ele faça essa gestão de crise. Ter um comitê de gestão de crise é essencial. Nós estamos vendo aí em Poços de Caldas. Eu não posso te falar com certeza, certeza. Mas eu acho que toda sexta-feira, às 18, 19 horas, na prefeitura, Tem reunião. feita uma reunião e tal, para ver como está a situação das ocorrências. Porque eles têm uma viatura da prefeitura que anda com uma viatura da polícia militar, que os comércios lá, bares e tal, e fica aberto até às 22 horas. Então, é uma mesa sim, uma mesa não. Uma mesa sim, uma mesa não. Eles flexibilizaram e racionaram, né? Fracionaram o funcionamento, tiveram racionamento e flexibilizaram essa questão de isolamento lá em Minas, o que é muito interessante. É porque, segundo eles lá, vou falar igual o presidente falou, né? Essa gripe, ela não vai acabar. Não vai. Não vai acabar. Então a polícia dá o apoio para a prefeitura e o comércio local está funcionando normalmente. Sim, horário reduzido, pessoas reduzidas, mas a vida continua, a vida segue lá, normal. Você vai no centro de Poços de Caldas hoje, é todo mundo com, assim, são raras as exceções, as pessoas que não usam máscara. Mas os bancos, casa lotérica, comércio, Tudo normal. Sim, tem muita fila. Por quê? Igual eu falei, o comércio está com aquela flexibilidade. As pessoas não podem entrar para chegar e entrar todo mundo lá. É 30 pessoas que podem entrar no teu comércio, é 30. Cabe 10, é 10 pessoas. Naquela situação que eu falei para você do corpo de bombeiro, colocar a placa lá, porque todas as lojas lá tem placas lá. Sim. Capacidade, lotação e tal. Então, existe isso aí. E o impacto direto na segurança? A questão do número de crimes, tipo de crimes. Aumentou algum tipo de crime? Diminuiu outro tipo de crime? O índice, como é que está em Poços de Caldas? A perturbação do sossego aumentou. Então, você acha que o pessoal reunindo em casa acabou extrapolando um pouquinho? Fazendo churrasco e tal, o vizinho reclama e fala, tá tendo festa, som alto, tem várias pessoas numa casa lá. Furto, roubo, Diminuiu. tráfico de drogas. É porque aumentou o policiamento na cidade. O comando, o nosso comandante, Tenente Coronel Trajano, juntamente com o Coronel Queiroz, visando já a situação que depois das 10 horas, das 22 e das 23 horas, reduz a população vai estar dentro de casa, e aí, por causa desses roubos, dessas coisas, menos pessoas andando na rua à noite, aumentou o número do policiamento. E aí que caiu o crime. Resumindo, né? Lá teve uma integração da segurança pública, na parte da polícia militar, do corpo de bombeiros, sistema de saúde e a parte política, nesse comitê que o prefeito de Poços criou para gerir essa crise. É uma atitude, talvez, que devêssemos analisar, pensar melhor, porque pode ser empregado aqui para nós também. O nosso prefeito Sérgio lá está gerenciando muito bem essa gestão. Não sei se pode falar uma crise, né? Porque assim, a crise lá é o quê? Impactou nos turistas.
mas a população em si está gastando, porque você vê que o supermercado aumentou as vendas, o hortifruti aumentou a venda, então a situação das motos, né, no iFood aumentou e está pedindo 75 motos numa noite para poder fazer entrega de lanche. Está demorando em torno de 2 horas, porque tem poucas motocicletas, aumentou a demanda, compra. né? Aumentou a demanda. Aumentou a compra. Então, continua normal. A vida não parou a vida. A vida segue, né? Não tem estagnação de comércio e indústria. Cremasco, gostaria de agradecer mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Eu espero que essa ideia de flexibilização possa atender ao que a gente espera, ao que a gente precisa no nosso estado de São Paulo, porque as nossas vidas elas não podem parar. Márcio Eduardo Cremasco, Sargento Cremasco em Poços de Caldas, obrigado por ter comparecido no nosso programa. Eu que agradeço.